Meus irmãos, a paz do Senhor, vocês estão bem? Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos na presença do Senhor. E eu sempre digo, irmãos, é um privilégio, né? Nós podermos desfrutarmos desses momentos onde podemos juntos louvarmos o Senhor, sentirmos a sua presença, entoarmos louvores ao Senhor. E assim a igreja, o corpo de Cristo é edificado, né, irmãos? E o nome do Senhor é glorificado. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Nosso pastor nos comunicou na terça-feira, né, o irmão Miguel falou que semana passada louvou a Deus pela vida do pastor, que o pastor mandou mensagem para ele meia-noite na quarta-feira, né, irmão Miguel? Irmão Miguel dormiu em paz, né? O pastor me comunicou desde terça-feira, eu digo, Jesus. E a gente fica, né, irmãos, eu sempre digo que a gente fica preocupado, né, porque a gente sabe, eu sempre falo isso, do tamanho da responsabilidade que é em ministrar a palavra do Senhor, em falarmos das maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Cai um temor e um tremor em nossos corações, né? De falarmos deste Deus Todo-Poderoso, né? Porque há de nós se acrescentarmos ou tirarmos algo da palavra do Senhor. Eu queria, por gentileza, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 4. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu queria nesta oportunidade, a qual o Senhor nos concede, de poder trazer uma palavra para a igreja. O culto, ele é sempre um culto racional, e no culto racional nós nos alegramos, porque a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós meditamos nas grandezas de Deus, naquilo que Deus operou, naquilo que Deus opera através da sua palavra, por intermédio das vidas dos servos do Senhor. E eu louvo a Deus por esta passagem, por este homem de Deus, chamado Elias, um homem que não se conhece muito da sua genealogia, de seus pais, de sua mãe, mas um homem que surge num cenário caótico, num cenário espiritual e moralmente falando, caído. Israel, o povo escolhido de Deus, a nação santa do Senhor, havia se saído do centro da vontade de Deus. Israel, outrora, era conduzido, era orientado pelo próprio Deus. Israel vivia no centro da vontade de Deus, vivia na teocracia de Deus, onde o próprio Deus, através dos seus profetas, orientava e dava diretrizes àquele povo. Porém, Israel passa a olhar para as outras nações, olhar que as outras nações tinham um rei, e quando Israel olha para isto, eles pedem um rei para Deus.
O profeta Samuel se entristece com aquele pedido que o povo de Israel agora faz para ele. Samuel agora vai diante do Senhor e o Senhor fala para Samuel: Senhor, mas não fique triste, porque este povo não rejeitou a você, este povo rejeitou a mim. Deus então atende ao pedido do povo, dá um rei para Israel, Saul, o primeiro rei de Israel. Daí Saul, a gente sabe a história, Saul sai do centro da vontade do Senhor, levanta-se Davi, o segundo rei de Israel, e Davi anda muito bem na presença do Senhor, faz o que é bom aos olhos do Senhor, mas também tropeça, e levanta-se Salomão também começa muito bem. Aqui eu aprendo uma lição muito importante, irmãos. Nesta trajetória, nós como servos do Senhor, nós temos que ter muita vigilância, muito cuidado na nossa trajetória. Porque a gente tem que começarmos bem. Bem verdade é que somos falhos, sim. Somos fracos, muitas vezes sim. Mas nós temos que ter uma constância, temos que ter um equilíbrio na nossa vida espiritual para começarmos bem e terminarmos bem diante da presença do Senhor. E confiarmos em Deus. Paulo vai falar que aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até aquele dia. Mas para isso precisamos ter sempre em nossas vidas o temor de Deus em nossos corações, na sua palavra, nos seus preceitos. Precisamos sempre estarmos diante do Senhor com temor e tremor na sua presença. E aí Salomão se levanta como sucessor de seu pai Davi, o rei Davi. E Salomão também se afasta dos preceitos do Senhor. E entra ali a idolatria. O povo de Israel começa a viver uma idolatria. Salomão morre e agora Roboão, seu filho, assume o trono. Sabe, irmãos, e Salomão tinha colocado um peso muito grande sobre o povo de Israel. Cobrando muitos tributos, muitos impostos, porque Salomão, ele fez muitas obras, e ali colocou muito imposto e muito tributo em cima do povo de Israel, e quando Salomão morre, o povo vai até Roboão, requerer isso, pedindo que Roboão aliviasse essa carga. Roboão pede ao povo 3 dias, vai consultar os anciões falam para Roboão: Roboão, ouve o povo, ouve eles, atenta aos seus pedidos. Mas Roboão vai agora pedir conselhos dos jovens. E aquele jovem: não, rapaz, não ouve os anciãos, não. Põe mais carga em cima do povo, tira mais dinheiro dele, tira mais tributo dele. O que acontece com isso? Olha, irmãos, olha que Israel já estava na idolatria, Israel já tinha esquecido os preceitos do Senhor. Quando você lê 1 Reis, a partir do capítulo 12, você vai ver tudo isso. E o que acontece? Acontece agora a divisão. O povo de Israel agora divide-se: reino do norte e reino do sul. Com o não pedido aceito das tribos de Israel, as 10 tribos de Israel, agora rompe-se. E agora o reino do norte vai ficar com 10 tribos, o reino do sul vai ficar com 2 tribos só. Reino do norte fica agora Israel, a sua capital Samaria. Reino do sul fica com Judá, a capital em Jerusalém. E agora ali aquele povo cada dia mais torna-se um povo obstinado de coração, um povo distante de Deus. E aqui, irmão, nós temos que ter muito cuidado na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória de fé, nesta caminhada. O povo de Israel, o reino do norte, levanta-se rei após reis, e estes reis fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E aqui Elias vai surgir neste cenário, no cenário onde o povo está depravado, na idolatria, no culto a Baal, que era o Deus da época deles. E Elias surge agora nesse cenário caótico, um cenário espiritual, um cenário moral caído, depravado. O povo estava distante de Deus, e Elias surge nesse cenário, onde o pior rei de Israel, Acabe, casa-se com a mulher idólatra, Jezabel. É nesse cenário que Elias surge, irmãos, diante do povo de Israel. E agora, no capítulo aqui 17, Elias vai trazer uma palavra de juízo para aquele povo. Agora, o homem era de coragem. Elias era um homem de coragem e um homem de fé. Elias era um homem que não se conformava com o estado espiritual do seu povo, da sua nação. E ele se coloca agora diante da presença e da vontade de Deus, e agora vai enfrentar a maior autoridade do seu país, que era o seu rei.
Irmãos, olhando para esse texto, eu volto-se para nós hoje, porque a palavra tem que ser aplicada nos nossos dias. Hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores espirituais e morais, como nós nunca se vimos na nossa nação. Onde o certo outrora era certo, mas agora não é mais certo. Onde o errado outrora era errado, agora não é mais errado. E nós, irmãos, como povo de Deus, como pessoas escolhidas do Senhor, somos o Elias da nossa geração. Onde nós não devemos se conformarmos com este século mau, com este mundo mau, com tantas coisas acontecendo, e nós, como igreja do Senhor, fomos colocados aqui, não apenas para ocupar um banco, um espaço, não. Nós fomos chamados, irmãos, para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. Para proclamarmos que o mundo necessita de arrepender-se, de se converter-se e voltar para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Tardio em irar, mas grande poder, e não tem ocupado por inocente. Foi isso que Elias fez. Ele chega diante de Acabe, e agora traz uma palavra de juízo. Capítulo 17, 1 Reis, se você está com a sua Bíblia aberta. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Autoridade, irmãos de Deus, na vida. Você sabe por que Elias trouxe essa palavra de juízo para o povo de Israel? Porque o povo de Israel, tudo que eles conquistavam, se a lavoura ia bem, se o campo ia bem, se a agricultura ia bem, sabe qual era o que eles davam? A prioridade, o louvor, não era para o Deus dos céus, não. Ele dava prioridade para Baal. Por isso que Elias vai trazer uma palavra de juízo naqueles que eles mais necessitavam, em quê? Na chuva. Porque ele estava sendo próspero, o povo de Israel nessa época estava sendo próspero, tudo para ele estava bom. Então Elias vai dar uma palavra de juízo naqueles que estavam beneficiando ele na chuva, porque ele estava atribuindo toda aquela prosperidade ao Deus Baal. Eles não estavam trazendo aquilo para o Deus de Israel, aquele que um dia livrara ele do Egito, aquele que um dia abriu o mar vermelho, aquele que um dia trouxe as pragas e fez com que o nome do Senhor fosse glorificado através daquelas pragas, irmãos. Eles tinham esquecido de tudo isto, eles tinham esquecido do Deus que tinham derrubado as barreiras de Jericó, os muros de Jericó, eles tinham esquecido tudo isso, irmãos. E às vezes é muito fácil, sabia? Nós esquecemos daquilo que o Senhor fez por nós. Basta muitas vezes as provações chegar, para nós esquecermos daquilo que Deus fez em nossa vida. Irmãos, sabe o que o Senhor nos prometeu na sua palavra? A vida eterna. Foi isso que o Senhor nos prometeu. Só isso, irmãos. O que o Senhor nos prometeu na sua palavra foi a vida eterna. Se Ele nos der algo a mais, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, mas o que nos garante é a vida eterna. Quando você olha a história da igreja, os grandes homens de Deus nunca foram prósperos financeiramente, não. Mas renegavam as suas vidas por amor do evangelho. E muitas vezes o que acontece é que a gente quer as coisas do jeito que a gente quer. Aleluia. Então precisamos entender isso. Quando Elias dá esta palavra, aleluia, 3 anos e 6 meses, não vai nem cair orvalho e nem chuva. Rapaz, que palavra. Segundo a minha palavra, Deus honrou a palavra de Elias, porque o que estava em jogo, irmão, não era o nome de Elias, o que estava em jogo era o nome do Senhor. Porque aquele povo estava atribuindo a Baal a prosperidade daquela nação, não era o Deus do céu. Por isso que Deus honrou a palavra de Elias. Ele falou: segundo a minha palavra não vai chover nem cair orvalho. Aleluia. Quando Elias diz essa palavra, o Senhor fala para ele: sai daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos couves que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está distante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aqui, irmãos, outra lição. Quando nós nos colocamos diante do Senhor para fazermos a sua vontade, de uma coisa é certa: as perseguições virão, as calúnias virão, os apontamentos virão. Quer ser santão, hein? Esse é o perfeito. Não, irmãos. Perfeito, só o Senhor.
Mas se o Senhor nos chamou para batalharmos pela fé que de uma vez foi entregar aos santos, nós temos que nos colocarmos diante do Senhor. E tem mais uma coisa, quando nós fazemos isto, o Senhor cuida de nós. Deus mandou Elias ir lá para o ribeiro de Querite, ficava num deserto. Mas lá iria ter um ribeiro de água que corria, e Deus ia mais usar os corvos para levar pão e carne. De manhã e à tarde. Aleluia. Oh, irmãos, o Senhor nos ensina as lições das maiores provações que enfrentamos. É nas maiores provações que enfrentamos, quando estamos só, que o Senhor nos ensina as coisas gloriosas. Os maiores homens de Deus, irmãos, tiveram experiências com o Senhor, foi quando eles estavam nas provações, foi quando eles estavam nas provas, foi quando eles viram o agir de Deus em suas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos na bonança, nós não conseguimos enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então Elias foi para isto. Passaram alguns dias, diz a Bíblia, que esse ribeiro secou-se. Lógico, ele tinha profetizado 3 anos e 6 meses que não chovia. Logicamente o ribeiro uma hora secava. Mas Deus já tinha preparado outro escape para Elias. Olha o cuidado de Deus. Olha como que Deus trabalha na vida daqueles que têm compromisso com Ele e com a sua palavra. Ele não desampara. Ele diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Aleluia. Se todavia esta vier esquecer, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, irmãos. O Senhor não se esquece de nós. Ele tem gravado os nossos nomes nas palmas de suas mãos, irmãos. Então o Senhor não esquece, não abandona aqueles que honram a sua pessoa e a sua palavra de maneira nenhuma. Então quando o ribeiro seca, veio novamente a palavra do Senhor no versículo 8 do capítulo 17. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, eu lendo isso aqui, eu digo, Jesus, aleluia. Eu lendo essa palavra, irmãos, o Espírito Santo me alegrou minha alma. Porque os nossos pensamentos, eles não são os pensamentos do Senhor. E nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor, diz a palavra de Deus. Então, quando Elias recebe essa palavra do Senhor, Elias se levanta, vai. A Bíblia não diz, irmãos, mas a gente pode conjecturar, né? Elias passou ali comendo água comendo pão e carne, né? Elias, rapaz, agora o Senhor preparou uma viúva para mim. Quando chegou lá, irmãos, em Sarepta, quando Elias chegou ali no portão da cidade, estava ali uma viúva, né, apanhando lenha. Uma viúva apanhando lenha. E quando Elias viu ela, pede um pouco d'água para ela. Ela vai pegar um pouco d'água para Elias. Quando ela volta, Elias, rapaz, agora eu quero um bolo. Faz um bolo para mim e traz. Ela disse, rapaz, agora o pedido aí foi meio difícil. Porque eu só tenho um pouquinho de farinha aqui e um pouquinho de azeite na botija para mim fazer um bolo para mim e para o meu filho, para depois nós morrer. Olha como que Deus trabalha, irmãos. Essa mulher, irmãos, era uma mulher que não é do povo de Deus. Esta mulher era uma mulher que não andava segundo os preceitos do Senhor, mas Deus tem os seus caminhos. Deus, Ele vai aonde for preciso para buscar uma alma que está ansiosa, que está sedenta da sua presença, irmãos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas procura um coração contrito e quebrantado, onde a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta nós renunciarmos nossos pecados, nossos prazeres, os prazeres deste mundo e voltar-se para Deus que é rico em perdoar. E quando esta mulher ouve isso, quando Elias ouve isso, rapaz, aqui só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para me fazer um bolinho, para me comer com meu filho e depois morrer. Olha o profeta, irmãos, um homem que tem visão de Deus. No versículo 3, ele disse, não temas. Olha a palavra de conforto. Porque realmente, irmãos, se o homem de Deus não chega na vida daquela mulher morreria sim ou não? Morreria uma viúva, que não tinha mais marido, estava só com seu filho. Só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que seria da sua vida? As pessoas estavam com fome, não existia água, não existia mais cultivo, nada. Não dava nada, porque não chovia. Mas Deus já tinha preparado um profeta, um homem de Deus, para providenciar o necessário para a vida daquela viúva.
Deus já sabia, na sua onisciência, que Elias iria encontrar com aquela mulher. E a palavra de Elias foi para ela: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Faz o bolo lá conforme a tua palavra. Porém, faz isto primeiro para mim, um bolo pequeno, traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Olha a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmãos, que palavra gloriosa. Aleluia. Aquela mulher, irmãos, ela poderia dizer assim: rapaz, que negócio é esse? Eu vou fazer primeiro para ele. Não, mas ela não questionou, ela foi, irmãos. E fez conforme a palavra do profeta, do homem de Deus. E o interessante, irmãos, eu achei isso aqui lindo, porque ela viveu, irmãos, daquela botija de azeite e de farinha, até o Senhor dar chuva sobre a terra. A Bíblia diz isso. O milagre era diário, o milagre era todo dia. Ele ia lá todo dia, pegava um pouco de azeite, um pouco de farinha, e o negócio não secava. Isso é o sobrenatural de Deus, irmãos. O profeta Elias, ele viveu isso com aquela viúva. Ele viveu isso com aquela viúva. Deus cuidando de Elias, e através da vida de Elias, Deus cuidando daquela viúva. Ei, Deus quer que através da minha vida e da sua vida, nós cuidemos de outras pessoas. Aprenda isso, irmãos. Nós não fomos chamados para viver uma vida individualista. Não, eu estou no bem, está tudo certo. Não. Nós fomos chamados, irmãos, para vivermos uma vida que abençoe as outras pessoas também através das nossas vidas. Se a bênção de Deus tem chegado até nós, nós devemos repartir essa bênção para aqueles que estão necessitados ao nosso redor. E Elias, ele profetizou na vida daquela mulher: a farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar, até o dia que vem a chuva sobre a terra. Lembra do maná no deserto? O maná só parou de cair quando o povo entrou na terra que manava leite e mel. Aleluia. Assim Deus cuida do seu povo. Quando você olha para a história, irmão, da Bíblia, Deus sempre cuidou do seu povo nos mínimos detalhes. E por que a gente às vezes fica preocupado com o dia de amanhã? Ficamos, irmãos, ficamos preocupados. Mas Deus é tão misericordioso que Ele conhece as nossas fraquezas. Conhece ou não conhece? E Ele vai cuidando de nós. Mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor cuida de nós, irmãos. Mesmo na nossa pouca fé, o Senhor cuida de nós, irmão. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia, ela é nova a cada manhã. E a sua misericórdia, ela é a causa de não sermos consumidos. Então, quando Elias faz esse milagre glorioso, a Bíblia vai narrar que o filho daquela viúva morre, Elias ora por ele, mas eu não quero me apegar somente aqui. Eu quero me pegar agora no capítulo 18 deste livro. Quando, passados os dias desses 3 anos e 6 meses, o Senhor fala para Elias: agora você levanta. Você vai se levantar e vai se apresentar diante de Acabe. Acabe, quando vê Elias, diz assim: és tu o perturbador de Israel? Olha o infeliz, o desviado. O camarada tinha feito o povo de Deus pecar, sair da sua presença, ainda acusa o profeta de ser o perturbador de Israel. O Elias diz para o perturbador de Israel: é você, camarada. Estou usando aqui o linguajar nordestino. Eu vim aqui para nós fazer um desafio. Irmãos, homem de coragem, homem de fé. Agora Israel vai saber que é o verdadeiro Deus. Israel vai saber que existe Deus em Israel. E quando eu li isso, eu fiquei perguntando: meu Senhor, será possível? Deus não poderia já na primeira instância, quando Elias se apresenta diante de Acabe, já colocar o desafio? Não, poderia. Mas o que é que Deus, irmãos, Deus sempre nos ensina lição através de algumas circunstâncias. Que às vezes a gente quer bater cabeça, e Deus diz: então vai, camarada. Vou deixar tu ir para tu aprender algumas lições. Poderia, mas Deus... Qual era a ideia do povo? Era que a prosperidade era do Deus Baal. Então Deus diz: camarada, então vai lá, Elias, leva uma palavra de juiz para Acabe, depois retira-te. Depois de 3 anos e meio sem chover, é que Deus fala para Elias se levantar para ir até Acabe, porque agora Elias iria desafiar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Elias manda pegar 2 bezerros, levantar 2 altares no Monte Carmelo, e ali convida todo Israel, todo.
convida os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Se apresenta diante do monte. Nós vamos levantar um altar. E o Deus que responder com o fogo do alto, este é o verdadeiro Deus. Irmãos, fé, coragem. Um homem que tinha a sua fé, a sua coragem de um Deus de Israel, um Deus verdadeiro. Arruma-se o altar, ele disse, pode vocês primeiro, vamos lá. E o povo começou a clamar, irmãos. Os falsos profetas de Baal começaram a clamar. Até meu dia, clamando, se feriram, se cortaram, derramaram sangue, nada. E eles começou a zombar deles. Rapaz, grita mais alto aí. Quem sabe ele viajou, está dormindo. Quem sabe eles não ouvem vocês. Quando eles viram que não ia dar jeito, irmãos, Elias, agora é minha vez. Ajeitou o altar. Colocou a lenha, repartiu o cordeiro, o novilho sobre o altar. Derramou água 3 vezes, fez um rego e encheu o holocausto de água, irmãos. E o Elias clamou, e fogo do céu desceu e consumiu o altar. E o nome do Senhor foi glorificado. E o povo de Israel disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então foi necessário tudo aquilo, irmãos, para que o povo enxergasse que o verdadeiro Deus é o Deus dos céus e não o Deus Baal. Quando Elias faz isso, aí Elias fala para cá, agora tu mete o pé que vai vir água agora, camarada. Mete o pé que vai vir água. Se tu não correr, antes de chegar no palácio, a chuva te pega. Aleluia, irmãos, fé, que fé gloriosa. E eles agora vai orar, coloca o seu rosto sobre o seu joelho e vai orar, e vai pedir ao Senhor que mande água, e Deus assim responde à oração de Elias, e envia água, irmãos, envia água. Quando Jezabel, a desviada, a filha de Belial, fica sabendo o que Elias fez com seus profetas, ela se zanga, irmãos. A mulher sem temor, uma mulher sem Deus, uma mulher pagã, se zanga e manda mensagem para Elias. Diga para Elias, se amanhã, a essas horas, eu não fazer com ele o que ele fez aos meus profetas, aconteça coisa pior comigo. E aqui, irmãos, eu fiquei pensando, digo, meu Deus, que coisa tremenda, porque Elias, um homem que teve tanta coragem, tanta fé, quando ouve essa palavra, ele fica amedrontado. Ele vai se esconder. Ele levanta para escapar da vida dele. Ele caminha, pede a morte, irmãos, ele pede a morte ao Senhor. E Senhor, tira a minha vida. E aqui, irmãos, eu quero uma lição muito gloriosa das nossas vidas. Às vezes na nossa vida bate o desânimo na caminhada, sim ou não? Bate. Eu assisti um filme, também tem o livro O Peregrino, que ele vai falar sobre a caminhada do cristão nesta jornada. Há várias fases na vida do cristão. E Elias chegou nessa frase, a frase de se sentir só, de se sentir abandonado, de se sentir lutando por uma causa que ele achava que somente ele estava ali, lutando pelaquela causa. Mas na verdade o Senhor tinha escolhido mais 7 mil pessoas que não tinham se curvado diante de Baal. Estavam acovardados? Estavam escondidos? Estavam, mas eles não tinham se curvado. Irmãos, nesta caminhada, nesta jornada para as mansões celestiais, pode bater o desânimo? Pode. Mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor não nos abandona. O Senhor não nos desampara. E Elias pediu ali para que o Senhor tirasse a vida, mas não era o propósito de Deus tirar a vida de Elias. Elias foi um homem íntegro, um homem que se colocou diante da presença do Senhor para cumprir o propósito de Deus, para trazer o seu povo novamente para a sua presença. E o propósito que nós temos diante de Deus nesta jornada, irmãos, é tentarmos cada dia mais ganharmos, convencermos, persuadirmos vidas para o reino de Deus. O propósito do Senhor de nos conduzir para a sua presença, como eu disse no começo da palavra, não foi meramente nós estarmos aqui terça, quinta, domingo e ocuparmos um lugar nesta igreja, não. O propósito de Deus nas nossas vidas é para que nós possamos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus fortaleceu Elias. E Deus, irmãos, se agradou tanto de Elias, que ele não provou a morte.
Ele pediu para que o Senhor o matasse, mas ele agradou tanto ao Senhor que ele não provou a morte. O Senhor o arrebatou em um carro de fogo e tomara para si. Então, que o Senhor possa, dia após dia, nos ajudar nesta caminhada. Que nós não venhamos a nos desanimarmos a ponto de pensar que o Senhor nos abandonou, de pensar que nós estamos só. Existe ainda homens e mulheres de Deus que estão orando, que estão intercedendo pela igreja do Senhor, pela causa do Senhor. Então, que Deus possa cada dia mais nos fortalecer e nos guiar, e que nós não venhamos a nos escurvarmos diante deste mundo. O sistema está aí cada dia mais corrompido. E infelizmente temos visto muitos homens e mulheres que outrora pregavam a palavra se corrompendo, voltando atrás. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos a tudo isso e não negociarmos a nossa fé. Possamos seguir firmes nesta jornada rumo às mansões celestiais. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos queridos irmãos nesta noite. Eu agradeço